Ok? Então, beleza. Vamos lá. Instalações elétricas. Ó, deixa eu abrir aqui o plano de disciplina. Já gravei aqui. Gerar um relatório. Como é a primeira semana, eu vou apresentar o plano de disciplina. Estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aí. Ok. Aqui o plano de disciplina está na tela aí de vocês. Vocês também têm acesso pela plataforma SEI, né? Aqui está mostrando todas as informações, né, importantes para que vocês entendam de que maneira essa disciplina, instalações elétricas, vai ser ministrada ao longo desse semestre, certo? Então, aqui está a ementa da disciplina, ó. O que a gente vai ver, né, nessa disciplina? Interpretação de fenômenos elétricos, né? Alguns fenômenos físicos, né, que envolvam a parte de eletricidade, como, por exemplo, uma descarga atmosférica, uma corrente elétrica, né? Isso aí é importante entender para que vocês consigam desenrolar aqui na disciplina. Uma coisa importante também, ó, efetuar medições de grandezas elétricas, né? Então a gente vai entender quais são as grandezas físicas, em particular as elétricas, atuantes em uma instalação elétrica, para entendendo isso, entendendo como se mede essas grandezas, a gente aprender a projetar circuitos elétricos, né? E fazendo isso aí, né, nós temos todo um... Isso aí é um conhecimento teórico inicial que vocês devem ter, que vem uma parte lá de Física 2, aí eu teria que ver com quem vocês fizeram Física 2, só para ter uma ideia. Aproveitando aí, responda aí no chat. Vocês fizeram Física 2 com quem? Bora, vamos participar da aula, hein? Hum, beleza. Ele chegou a ministrar a parte de eletricidade, tensão elétrica, corrente elétrica, potência, energia. Hum? Sim ou não? Não? Tudo bem. Eu, de qualquer forma, eu costumo revisar, porque mesmo que ele tenha ministrado, como foi no terceiro período, aí um ano e meio depois acaba o aluno esquecendo alguma coisa. Então não tem nenhum problema. Nesse primeiro momento, hoje não, mas na próxima aula, eu já vou começar a fazer uma revisão de eletricidade, principalmente desses conceitos elementares, que é que para que vocês tenham noção das instalações elétricas, ok? Com isso aí, a gente vai começar a abordar, depois de toda essa revisão da Física 2, desses conceitos elementares, a gente vai começar a entrar nas normas técnicas, né? Que regem os projetos de instalações elétricas, principalmente os residenciais. Então, eu vou focar aqui nessa disciplina, projeto elétrico, né? Residencial. Um projeto elétrico ele pode ser bastante amplo, né? Eu posso fazer um projeto elétrico
para uma residência, para um comércio, para um prédio, para uma edificação maior, né? Para uma indústria. Então, tem vários tipos, né? De conceitos envolvidos aí por trás. Por exemplo, como vocês são da área da engenharia civil, aí tem uma questão de atribuição, né? Então, por exemplo, quando se trata de um grupo de tensão, de alta tensão, né, que a gente fala do grupo A, aí vocês já não vão poder ter essa responsabilidade, vocês não têm como fazer, vocês não têm essa competência para fazer um projeto elétrico dessa grandeza. Então, o engenheiro civil ele já vai estar limitado mais a um grupo B, que é um grupo de baixa tensão, né? E mais voltado para residências. Quando começa a aumentar a quantidade de corrente elétrica ou de potência envolvido no projeto, aí já fica mais para o engenheiro eletricista. Mas na maior parte dos projetos elétricos residenciais, vocês vão ter essa competência para estar elaborando. Ok? Então, em suma, todos esses conteúdos aqui, ele gira em torno dessa norma, das normas técnicas, principalmente a 5410, que daqui a pouco eu vou mostrar, né, que é de 2004, e a 5419 também, e tem a 5444. Então, são basicamente 3 normas que a gente trabalha nessa disciplina instalações elétricas, ok? Mas a principal, vou até escrever aí no chat, é a NBR 5410. Essa aqui vocês vão ter que ler bastante para entender alguns conceitos, algumas definições, e aí sim, entendendo isso aí, consegue-se fazer um projeto elétrico residencial segundo essas normas aí. Ok? Então, o objetivo geral da disciplina, coloquei alguma coisa aí para vocês entenderem, mas basicamente vai ser desenvolver um projeto elétrico, está aqui nos específicos, ó, elaborar um projeto de instalações elétricas de baixa tensão, né? E aí eu vou voltar mais para residências, porque é o que vocês vão fazer mais, né, comumente, e tem essa competência para elaborar esse tipo de projeto. Tanto a parte de elaboração, quanto também a parte de leitura e execução, né? Leitura e execução é importante, você também, às vezes não foi você que fez o projeto, mas você vai executar alguma obra, né? Então, é importante você ter esse conhecimento de leitura, né, e de execução. Essa parte de execução eu costumo fazer lá no laboratório, né? Lá no laboratório a gente tem algumas bancadas onde dá para fazer essa parte de execução, simular essa parte de execução, né? Então dá para a gente fazer uma ligação de um interruptor, de uma tomada, né? Então dá para fazer um projeto elétrico e uma execução bem legal lá no laboratório. Só que a gente está com essa restrição, né, de aulas presenciais, tem que ver aí até quando vai ser. Creio eu que daqui para outubro deve se normalizar, no máximo em outubro. E aí, quem sabe, a gente vai poder voltar aí presencial. Mas temos que aguardar, porque tem um decreto aí do governador proibindo isso aí, aulas presenciais, né? Então, enquanto esse decreto estiver vigorando, a gente não pode. Mas, de qualquer forma, já tem um plano aí, de um protocolo todo de segurança para essas voltas das aulas presenciais, né? Então, a gente está aguardando aí. Enquanto não ocorre, vamos remotamente tentando aproximar o máximo do real. Mas nem por isso, de forma remota, por exemplo, o semestre passado, eu fiz vários experimentos, né? A gente tem aí alguns laboratórios virtuais
que dá para fazer, dá para simular como se estivesse num laboratório real. E como essa disciplina também é de projetos, a gente vai usar software, né? Então dá para usar aqui, ó, cada um tiver no computador, dá para fazer agora. Eu vou explicando e vocês vão só repetindo aí. Só para ter uma ideia, todo mundo tem notebook aí? Estão acessando de computadores ou é de celular? Olha, pessoal, PC. Bom, muito bom. Ótimo. Então, mais para frente eu passo algumas orientações com relação ao software que eu vou usar. E aí vocês vão providenciar, instalar para quando chegar no momento correto, a gente botar a mão na massa mesmo. Ok? Então, assim, ó, objetivo específico, falando, resumindo. Eu quero elaborar um projeto de instalação elétrica de baixa tensão com vocês, para residência. Né? Então, assim, só vão sair da disciplina, só vão passar na disciplina depois que vocês tiverem elaborado um projeto elétrico, né? E aí, esse projeto elétrico, ele vai ser desenvolvido, né, ao longo do semestre. Ao longo do semestre, ele vai ser desenvolvido. A gente vai conhecendo alguns conceitos das normas que regem as instalações elétricas e vai desenvolvendo aos poucos, né? Basicamente, quando eu falo elaborar um projeto, é essa palavrinha aqui. Quando se fala assim em projeto, em elaborar projeto, essa palavrinha vem à tona, ó, dimensionar, ou seja, dimensionamento. Então, projetar significa dimensionar dispositivos, dimensionar fios, dimensionar cabos, eletrodutos, disjuntores, DRs. Isso significa dimensionar. Aí muitas vezes eu escuto alguns alunos, né, alguns cadistas aí, professor, eu faço um projeto elétrico no AutoCAD. Aí eu digo, ó, o AutoCAD você pode até desenhar o projeto elétrico lá, do jeito que vem. Só que projetar ou dimensionar, aí o AutoCAD não faz. Né? Por exemplo, o AutoCAD ele não vai calcular qual é a área da seção transversal de um cabo para aquela corrente específica ali que está circulando naquele circuito. O AutoCAD não vai saber dimensionar um DPS ou um DR, né? Então, assim, desenhar, você pode até desenhar lá, só que os cálculos ele não faz. E é aí onde eu aconselho a gente utilizar um software específico para isso, né? E aí existem vários softwares dessa parte de instalações elétricas, que aí vocês podem estar até escolhendo o que vocês mais gostam e tudo mais, né? Eu gosto muito do QI elétrico, né, da Auto QI. Tem uma versão antiga aí, que é Lumine, que também é boa, mas agora a nova é o QI elétrico, não é? É muito bom. Então, mas tem outros, né? Tem o Pro Elétrico, tem o Auto Power, o Revit agora está começando. Eu vi lá, tem uns módulos lá, mas aí você tem que comprar a parte de dimensionamento, né? Para fazer essa parte de dimensionamento. Mas existem outros, né? Tem um que eu vi também que é online, se chama Woka, web ele, você não precisa instalar nada, você pode fazer nessa parte, mas aí eu não gostei muito. Beleza?
Então, dimensionar, né, projetar, significa isso aí. Entendido? Entendido o que a gente vai fazer nessa disciplina? Elaborar um projeto elétrico de uma residência, né? Então, nessas primeiras aulas, eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos elementares, eu vou abordando alguns conceitos das normas, da 5410, da 5444, da 5419, dessas normas aí. Todas, obviamente, essas normas elas são bastante amplas, vamos dizer assim, porque ela envolve toda a parte elétrica, né? E essa parte elétrica é muito grande, mas aí eu vou afunilando, eu vou direcionando vocês para a parte residencial. E aí, para isso, eu tenho algumas apostilas, alguns livros que eu vou passar aqui para vocês, e aí a gente vai fazer tranquilamente. As avaliações, está constando aqui, basicamente eu costumo fazer trabalhos individuais ou em grupos, testes, no caso seriam os exercícios, provas, né? Aí tem a primeira avaliação e a segunda avaliação, né? A primeira avaliação, eu costumo fazer uma prova escrita. Uma prova escrita que é para saber se vocês entenderam bem esses conceitos aí teóricos, né? Que eu vou ministrar aí nessa disciplina, nessa primeira parte. Né? Então, envolve conceitos desde física, né? Conceitos básicos, tensão, corrente, potência, que mais? Energia e resistência, né? Principalmente resistência, que eles são dos fios, dos cabos elétricos. Também alguns conceitos básicos da norma, principalmente da 5410, né? Aí nossa primeira avaliação vai ser uma prova escrita, vai ser pela plataforma SEI mesmo, né? Aí vamos ver daqui para lá. E a outra parte, a outra avaliação, aí já é uma parte de projeto. Aí é projeto. Eu quero um projeto elétrico de uma residência. E vai ser da residência de vocês, né? Então, assim, cada um vai fazer um projeto. Como a turma é pequena, dá para eu acompanhar bem legal mesmo. Então, assim, eu vou acompanhando a evolução de vocês. A cada aula eu vou estar acompanhando o projeto de vocês. Então, já vou adiantando aqui que vocês precisam da planta baixa da casa de vocês. Quem não tem, em DWG, né, lá no AutoCAD mesmo. Quem não tem, já vai providenciando, certo? Vocês já têm a planta da casa de vocês, a planta baixa? Não. Em desenho, vocês fizeram o quê? Desenho 2 lá. Foi um projeto de uma casa que o professor passou, professor. Aí todo mundo fez dessa mesma casa. Foi. Tá? Então já vão fazendo a da casa de vocês, viu? Já vão fazendo porque eu vou trabalhar em cima dela. Por que eu quero a casa de vocês? Porque é uma maneira da gente fazer até um diagnóstico de como está a instalação elétrica da casa de vocês. Vocês me apresentam a planta baixa. Aí a gente vai estudando a norma, a 5410, né? Aí vai verificando, por exemplo, ó, eu fiz um cálculo aqui e pela norma diz que o mínimo, a potência de iluminação da sala deveria ser 300 VA. Aí você pode comparar na sua casa. Será que tem essa potência de iluminação? Né? Aí, por exemplo, a gente pode fazer também um outro levantamento, que é um dimensionamento. Aqui está dizendo que na sala ou no quarto tem que ter 5 pontos de tomadas, no mínimo.
Aí você vai poder conferir na casa, na sua casa. Peraí, deixa eu olhar aqui no meu quarto aqui se tem esses 5 pontos de tomada, já que eu fiz o cálculo e deu isso aí. Então é uma maneira da gente ir fazendo uma conferência, né? Então, por exemplo, eu dimensionei essa casa aqui, por essa casa que vocês me mostraram, esse projeto, eu dimensionei para ter 12 circuitos elétricos nela. Aí você vai poder ir lá no quadro de distribuição da sua casa, dar uma olhada e verificar, ó, será que eu tenho 12 circuitos aqui? Será que o disjuntor que a gente projetou é de 15 amperes, é de 20 amperes, é de 25? Então, toda essa parte diagnóstica, você vai poder estar fazendo essa conferência. A gente vai pegar em cima da planta baixa da casa de vocês, vai estar trabalhando em cima dela e vocês vão estar elaborando o projeto elétrico na prática mesmo, né? E podendo comparar. Né? Qualquer coisa, a gente, tudo que tiver em não conformidade com a norma, vocês vão poder, por exemplo, estar fazendo uma revisão ou uma reforma aí na casa para estar adequando. Porque isso é muito importante. Quando a gente fala de eletricidade, a segurança em primeiro lugar, cara, é muito perigoso. Eu sempre falo que a eletricidade ela é muito traiçoeira, porque ela não tem rastro, assim, não é visível. Ela não mostra sintomas, assim, aparentemente. Sintomas até tem que ter, assim, tem como você identificar, mas é muito escondido. É diferente de uma infiltração, por exemplo, quando você está vendo ali na parede, aquela infiltração, você, opa, tem algum problema aqui, não é? Então, assim, já é visível isso aí. A eletricidade não, a corrente elétrica ela é invisível. Se tiver um problema de dimensionamento, alguma coisa, você vai colocar um aparelho numa tomada, pode causar uma explosão, pode causar um curto-circuito, incendiar tudo, matar, entendeu? Então é muito perigoso. Por isso que os projetos elétricos têm que estar em conformidade com essas normas. E tem casos e casos aí, depois eu posso estar mostrando para vocês é, ocorrências, né, de incêndios, tudo proveniente de curtos-circuitos, né? E tem vários casos famosos aí também que isso aí ocorre, né? Então, muitas vezes o pessoal vai fazer reforma na casa, uma casa que tem 20, 30 anos, e faz só a reforma da parte estrutural, né? No acabamento, muda um revestimento, pinta uma parede, ou quebra uma parede, faz outra. Mas a parte elétrica, o pessoal às vezes deixa de lado, não mexe. Não, tá ligando a lâmpada aqui, tá a tomada aqui, eu tô ligando uma televisão, tá tudo ok. Né? Mas não é assim, cara. À medida que você vai aumentando ou reformando sua casa, novos equipamentos, uma casa de 30 anos atrás, não é? Ela não foi projetada para os equipamentos elétricos de hoje, por exemplo. Então tem que ser reformada. Então tem que ter muito cuidado nisso aí, de 20 anos, de 15 anos, qualquer quantidade. Tem que sempre estar alerta nessa parte elétrica. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Algum questionamento? Vocês querem saber de alguma coisa? Não, né? Estão muito calados. Bom, então nossa avaliação vão ser duas, né? Aconselho, aconselho não perderem nenhuma avaliação, não percam, porque quando se perde a segunda chamada é tudo, então perde-se pontos extras que vocês devem ter, alguma coisa nesse sentido, né? Então façam todas as avaliações. E principalmente essa segunda aqui, que é o projeto. Se não fizer um projeto, e esse projeto, gente, é um projeto que eu vou. Como é que se diz? Toda semana eu vou estar orientando vocês, então vocês vão fazendo de pouquinho em pouquinho. Chega no final do semestre e já vai estar com o projeto pronto. Não acumula, ó. Se eu disser, ó, semana que vem eu quero essa parte do projeto pronta, aí vou ensinar como é que faz. Você vai lá e faz.
Não acumule, não deixe para depois, porque depois, cara, se enrola e não faz. E aí vai ter que, depois, no final, ter que fazer uma prova. Aí é muito pior. Muito bem. Estão vendo aí, né, a tela? Que às vezes eu mudo e eu não sei se mostrou. Qualquer coisa, quando não tiver mais aparecendo aí o que eu estiver apresentando, vocês falem aí no chat ou qualquer coisa aí no microfone, pode falar. Aqui tem um detalhamento dos conteúdos, mas depois eu vou deixar isso aí para vocês olharem depois, né? Basicamente é isso. Cadê nossas referências? Isso aqui. A bibliografia que eu vou utilizar é essa daqui, ó, principal, ó. Instalações Elétricas, esse livro. O autor é o Hélio Creder, não é? Ano de publicação, tal. Tem uma versão mais nova. Esse livro é esse aqui, ó. Eu tenho um PDF dele aqui, ó. Instalações do Hélio Creder, instalações elétricas, ó. Aqui eu tô na 15ª edição. Deixa eu ver de que ano é essa. Vamos ver quem é que está chegando agora, cara. Ela tá chegando agora, cara. Boa tarde, né? Já. Já tá quase acabando a aula, bicho. Muito bem. Sim, uma coisa. Vocês tiveram aula agora cedo ou não? Muito bem. Ok. Então, o livro é esse aqui, certo? Do Hélio Creder. Nele tem muita coisa. Ó. Se eu for lá no sumário dele, ó, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ele não vai usar todos os capítulos, porque esse livro ele abrange toda a parte de projetos elétricos, né? Tanto residenciais, comerciais, industriais, de edificação, aí envolve a parte de motores, alta tensão, que isso aí não é competência de vocês. Então a gente vai direcionar só para o que for, né? Que no caso seria essa parte aqui de baixa tensão. Né? Então, esse capítulo 1 eu vou trabalhar com vocês. Esse capítulo 2 eu vou trabalhar com vocês também, conceitos básicos necessários aos projetos e à execução das instalações elétricas, né? Tem que entender, ó, por exemplo, conceitos de carga elétrica, né? Que é corrente elétrica, tensão, resistência, potência, algumas leis, ó, lei de Ohm, circuitos em série, em paralelo, lei de Kirchhoff. Todos esses conceitos elementares vocês têm que entender, né, para elaborar um projeto elétrico. Aí tem também essa outra parte aqui, ó, que é a parte de projeto, né? Quais são os símbolos utilizados? Aí a gente vai usar uma norma específica para isso, que é a 5444. Embora essa norma ela seja bem antiga e atualmente ela está cancelada, né? Ela está cancelada, não tem nenhuma outra norma vigente. Então, como não tem nenhuma outra norma, para não ficar uma coisa despadronizada, senão cada um vai colocar um símbolo, o símbolo que quer. Ah, não tem norma, eu vou usar o símbolo que eu quero. Eu costumo padronizar aqui na disciplina. Então, a gente vai usar os símbolos da 5444, beleza? Para todo mundo ficar com os mesmos símbolos nos projetos. Aí a gente vai começar a fazer o dimensionamento das cargas elétricas, né? Que é a parte de iluminação e tomadas, principalmente. Começar a dividir circuitos, dimensionar circuitos, as linhas elétricas, dimensionar condutores, eletrodutos, disjuntores, DPS, DR, toda essa parte de dimensionamento aqui, que é o capítulo 3, a gente vai ver também. Ok? Essa parte 4
é já mais para alta tensão, assim, algumas partes, né? Daqui eu tiraria só a parte aqui de aterramento, que é esse 4.9 aqui. É importante também, os DRs, mas tem coisas aqui envolvidas que a gente não vai focar muito, não. Essa parte luminotécnica é bem interessante, mas como é muita coisa para se ver em 4 créditos, né, vamos dizer assim, eu costumo, no próprio software que a gente utiliza, ele faz essa parte automática, então é muito prático, né? A gente vai usar um software específico para fazer esses dimensionamentos, e aí ele vai dimensionar, ele vai calcular tudo isso aqui para a gente de forma automática. Então, por isso que aqui eu não dou muita ênfase nisso, não. É basicamente isso aí, essa questão aqui do livro que a gente vai utilizar, certo? Hélio Creder, tem na biblioteca aí, vocês podem estar, qualquer coisa. Cadê meu mouse? Vocês podem estar pegando na biblioteca, lá do Campus 1, tem o livro físico, tem na biblioteca virtual, se vocês entrarem no SEI aí de vocês, vocês conseguem acessar esse livro de forma virtual, então você vai poder fazer a leitura e da edição mais nova, né? Então, tem tanto na biblioteca física, tem na biblioteca virtual aí, vocês acessam esse livro, e também tem aí no Google, né? Se procurar aí, vocês conseguem achar esse livro aí, esse PDF e baixar. É como eu achei e estou com ele aqui. O negócio da biblioteca virtual é que você não pode baixar o livro, então você vai ter que ir lendo ele online mesmo. Às vezes é um pouco carregado, o site, né? Então, dependendo da internet, mas dá para fazer uma leitura legal. Um outro material que eu vou utilizar, que vai ajudar bastante, é esse aqui, ó. É essa apostila aqui, a apostila da Schneider Electrical, né? Que é uma empresa que desenvolve materiais e equipamentos elétricos, né? Então, ela se juntou com com algumas outras empresas e desenvolveu essa apostila, que a gente chama de Projeto Bip Bop. Ela é bem interessante, ela é utilizada no Senai, por exemplo. Se você for fazer um curso lá de eletrotécnica, né? Para sair com essa atribuição de eletrotécnica, que aí eles vão lecionar lá instalações elétricas, eles dão com essa apostila aqui. Então, a mesma apostila aqui que é dada lá, eu costumo também passar aqui para vocês, que ela tem questões bem didáticas mesmo, assim, bem fácil de entender, diferente da norma. Ó, principalmente esses conceitos elementares aqui, ó, que vai ser o tema da aula que vem, da aula da próxima semana. Ó. Ela é cheia de figurinhas, bem intuitivo, entendeu? Bem didático. Então, a leitura é fácil, porque essa apostila é mais para um pessoal que não tem, às vezes tem só o ensino médio, às vezes não tem nem ensino médio direito, completo, e eles conseguem fazer um curso no Senai de eletrotécnica. Então, eu gosto muito dessa apostila também, porque ela ensina de alguma forma a 5410, né, a NBR 5410, bem didática mesmo. Ok? Algumas dicas aqui, a gente vai trabalhar em cima disso aí. E a outra aqui, por exemplo, a NBR 5410, como eu estou falando bastante aí dela para vocês, né? Essa aqui é a norma principal de instalações elétricas de baixa tensão. É nela que vocês, qualquer dúvida que tiverem na parte de instalação elétrica de baixa tensão, é nela que você tem que consultar. Vai ter que consultar. Aqui tem todos os conceitos, todas as definições de elaboração, de dimensionamento, tem tudo. Então, é procurar aqui nessas normas, ó, de 217 páginas, que aí vocês conseguem
por exemplo, entender como funciona essa 5410. Ok? Alguma dúvida? Não? Tá tudo ok? Bom demais, velho. Então, aqui foi o plano de disciplina que eu acabei de mostrar para vocês, esse aqui. Quem chegou depois pode ter acesso no próprio SEI. Vocês têm acesso, né, a esse plano de disciplina. Qualquer coisa na coordenação também tem. E se não conseguir de nenhuma forma, pode me pedir aí que eu posso estar mandando esse plano de disciplina. Embora, assim, eu acho que já ficou claro, o plano de disciplina é mais uma parte, um direcionamento de como vai ser ministrada a disciplina durante o semestre, né? Então, é bem mesmo um planejamento que o professor traça, que o professor elabora antes de começar um semestre, para seguir aquele plano, né, para que a disciplina ocorra normalmente. Ok? Então, revisando ou resumindo de novo a nossa avaliação. A primeira é uma prova escrita, a segunda um projeto elétrico. Ok? Então, esse projeto elétrico da planta da casa de vocês. Então, já estou passando no primeiro dia de aula para que vocês já comecem a correr atrás aí da planta baixa de vocês. Então, já vai fazendo aí no CAD, porque eu preciso dessa planta baixa. Preciso dessa planta baixa e vocês vão ter aí pelo menos aí uns 15 a 20 dias para começar a fazer. E eu não preciso só para a segunda etapa, não, viu? Para a parte da P2, não. Porque como a gente já vai ver antes, ó, daqui a uns 15 dias mais ou menos, 15, 20 dias, eu não sei, 21, a gente já vai começar a trabalhar em cima dela, porque eu vou precisar começar a fazer a primeira parte de um projeto elétrico, e essa primeira parte já vai precisar da planta, porque eu vou precisar calcular algumas coisas específicas, né? Áreas, perímetros, para a gente começar a fazer um quadro de cargas, um levantamento desse quadro de cargas, e eu preciso da planta. Se vocês não tiverem também daqui para lá, não tem problema, vocês só vão estar perdendo tempo. Eu vou mostrar uma planta aqui qualquer, vou pegar uma planta aí na internet ou na apostila mesmo, e a gente trabalha em cima dela. Mas é como se eu já estou fazendo o projeto, né, elétrico. E aí você já poderia estar adiantando o seu, para quando chegar no final da disciplina, do semestre, ó, professor, o meu já está pronto aqui. E não ter a correria, como tem final de semestre. Ok? Alguma dúvida com relação à disciplina? O que vai ver? Ou qualquer coisa específica? O que vocês estão colocando no chat aqui? Ninguém tem nenhuma pergunta? Tudo ok, muito bem. Bom, então vamos conversar só um pouquinho aqui, a gente tem um tempinho aí, sobre instalações. Próxima aula eu já vou entrar em detalhes de alguns conceitos técnicos, conceitos elementares, né? Principalmente uma revisão da física, já que vocês estão me dizendo aí que não viram muita coisa de eletricidade, então vou direcionar um pouco para aí. Mas instalações elétricas, cara, como eu estava falando, essa disciplina ela vai ser bem assim prática mesmo, direcionada. Eu vou direcionar para a gente sair daqui com um projeto elétrico pronto, para vocês dizerem assim, ó, eu sei fazer um projeto elétrico de uma residência. Certo? É o que vocês vão aprender. A questão predial, professor, eu quero fazer de uma edificação maior, de um edifício aí de 10 pavimentos, 15, 20 ou 30.
Aí já vai ficar um pouco complicado, né? Porque aí já tem a questão de algumas atribuições, mas de qualquer forma, vocês têm uma disciplina mais adiante, acho que no próximo semestre, que é instalações prediais. Aí vocês vão ver lá, beleza? Mas, por exemplo, ó, eu comentei aqui no início da aula que essa parte de elétrica, né? Ela é muito traiçoeira, tem ocorre muitos acidentes, né? Aí por negligência da própria pessoa, que não entende e do usuário da casa, por exemplo, você está há vários anos nelas e acha que está tudo normal, não reforma, né? Às vezes, por mau dimensionamento, às vezes o cara fez um projeto elétrico meia boca lá e não dimensionou corretamente e às vezes o fato não ocorre na mesma hora. Isso aí com o tempo pode ir acontecendo aí coisas mais graves, né? Mas o que eu vejo de coisas erradas em instalações elétricas não é brincadeira. Não é brincadeira. E vocês podem até comprovar, eu acho que se a casa de vocês for mais antiga, um pouquinho assim, tiver aí mais de 5 anos ou 10 anos, vocês vão ver que tem bastante erro. Tem bastante erro, né? Então, só para adiantar, por exemplo, o chuveiro elétrico. Deixa eu procurar uma imagem aqui no Google aqui. Chuveiro elétrico. Tá, imagens. Deixa eu pegar uma imagem aqui que eu vejo que tem algum problema. Esse aqui. Deixa eu ver aqui se dá para ver a imagem aqui. Dá para ver essa imagem aqui? Não, esse aqui tá ok. Pera aí. Tan, tan. Deixa eu colocar. Não dá para ver direito. Dá para ver direito aí ou não? Essa imagem? Oi? Dá ou não? Pessoal, vocês ainda estão aí, então? Os caras ficam aí tudo com o microfone desligado, câmera desligada. Dá para ver a imagem? Vocês acham que isso aqui está correto ou não? Essa ligação aqui. Hum? Responde. Gente, não pode ter medo de errar, cara. Não vale nada, eu só estou fazendo uma pergunta, é sim ou não, tá, não tá. Não tem que ter medo de errar, não. É errando que vai se aprendendo. Agora, se ficar calado, se ficar com aquela dúvida,
com medo de perguntar, aí você nunca vai aprender, ué. E eu também não vou saber se você está com essa dificuldade ou não, entendeu? Isso aí a gente ainda vai aprender. Eu nem expliquei. Então, tem um item na 5410 que trata exatamente dessa imagem aqui, né? De como deve ser as ligações de um chuveiro, por exemplo, de um chuveiro elétrico, né? Então, essa imagem não está muito boa, não, mas só perguntando, o chuveiro elétrico aí da casa de vocês, responda aí no chat aí para mim. Como é que é a ligação? Existe uma tomada conectando lá no chuveiro, ou não tem uma tomada, tá com uns fios, só umas emendas lá, tá uma ligação direta. Oi? É a tomada e aterramento, né, professor? Tem uma tomada e um aterramento lá. Isso. Tomada, os outros. Tomada. Quem mais? Muito bem. E agora, se eu falar que tá tudo errado, e aí? Eu falei para vocês. Tá tudo em desconformidade com a norma. E agora? Você viu como são as coisas? É uma coisa bem simples. Isso é uma coisa, a primeira coisa que eu perguntei agora aqui a vocês, e eu já estou fazendo esse diagnóstico, que aí eu vi aí que 3 ou 4, não sei se os 4 responderam, que tem tomada, que está errado. A norma proíbe isso. Como deveria ser? Ligação direta. Não pode haver essa tomada, cara. A norma proíbe isso aí. É muito perigoso essa tomada. Essa tomada aí para causar um curto-circuito, dependendo da potência do chuveiro, meu amigo, é rapidão, né? A gente vai ver isso ainda, mas, por exemplo, essas tomadas, elas. Aqui tem. Olha, ó, já aconteceu comigo. Aconteceu o quê? Um curto? Olha, proveniente disso aí, provavelmente. Né? E teria que avaliar outras coisas também. Mas é o que eu já estou dizendo, olha. Quem tem tomadas, já procure aí um eletricista ou alguém com essa competência e pede para tirar. Faz uma ligação direta. É uma ligação direta, e tem que fazer um acabamento, tem que ficar uma coisa bem bonita. Por exemplo, aquele chuveiro primeiro que eu encontrei ali, ó. Aqui tá com a ligação direta. Não dá para ver direito, mas eu acho que tá com a ligação direta. Mas esse aqui tá bem bonitinho, ó. Ó, o cara colocou, você pensa aqui que é uma tomada, mas não é. Isso aqui é uma tampa cega, onde ele fez um acabamento, ó, fez uma ligação direta, ó. Ele fez uma ligação direta aqui e não tem tomada aqui, ó. Você não tem para que ficar pegando nessa tomada, tirando, pondo, tomada, ligando, desligando. Tem muita gente que faz, eu desligo na tomada porque eu penso que fica consumindo energia elétrica, então para não gastar energia eu vou lá e puxo da tomada, correndo um sério risco de levar um choque aí, porque eu tenho quase certeza que a maioria das casas aí, principalmente essas que têm mais de 10 anos, não tem dispositivos residuais, não tem DRs lá nos seus quadros de distribuição, com certeza. Depois vocês verifiquem aí, eu não sei se vocês sabem o que é DR que eu estou falando, que é um dispositivo residual que protege contra choques elétricos, mas a gente vai ver isso ainda. Mas eu tenho quase certeza que se vocês forem lá no quadro de distribuição e abrirem, vocês não vão verificar isso aí. Vocês não vão ver que não tem DR na casa de vocês, né? E aí, meu amigo, vocês estão sujeitos a choques, né? Então, por isso que eu estou dizendo que tem que ter o cuidado com essa parte de eletricidade. Pois é, como é que é esse DR aí? Eu vou mostrar para vocês, mas ele é parecido com o disjuntor. Ele é parecido com o disjuntor, vocês podem depois... deixa eu ver uma imagem aqui.
É. Vou botar aqui. Residual. Uma imagem aqui, ó. Aqui são os DRs, ó. Tá vendo? Que é parecido com o disjuntor. Aí tem as especificações nele aqui dizendo, aqui quando ele desarma, você tem que armar de novo. Mas esse dispositivo aqui, que tem que estar no seu quadro de distribuição, eu estou falando quadro de distribuição, mas eu ainda vou explicar isso aí. Vocês sabem o que é quadro de distribuição, né? Aquele quadrozinho onde ficam os disjuntores da casa, que você liga uma parte. Então, depois dá uma verificada no quadro de distribuição da casa de vocês, como é que tá. Tira uma foto, me manda, às vezes lá no grupo do WhatsApp, aí a gente vai fazendo algumas discussões. Às vezes eu vejo que tem casa, olha, não tem DR, tá vendo? Às vezes eu vejo que tem casa que nem quadro de distribuição tem, só tem um disjuntor lá fora. Um disjuntor geral lá no quadro de medição lá fora. Não, é só um lá, não tem quadro de distribuição. Tem casa que é desse jeito, principalmente as mais antigas, né? Então, são essas coisas que a gente vai verificando aí. E tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. Por exemplo, às vezes você vê que tem algumas ligações de interruptores que paralelo, se você liga num, não liga no outro. Ou até mesmo, por exemplo, eu já vi muitas vezes iluminação junto com tomadas, a gente vai discutir isso, mas eu vejo que tem eletricistas, né, que para economizar material, para ficar mais barato, eles emendam o circuito, ele faz o mesmo circuito, tanto da iluminação quanto das tomadas. Então, se eu pegar um disjuntor lá, desligar, e aí vocês podem fazer um teste depois na casa de vocês, desliga um disjuntor do quarto, por exemplo. Desliga o disjuntor do quarto. E verifique se tem energia nas tomadas e nas iluminações. Ah, como é que eu verifico se tem energia nas tomadas? Põe lá um carregador de celular na tomada e vê se tá ligando ou não, se tá ligado. E liga um interruptor, liga uma lâmpada para ver se está ligado ou não. Vocês vão ver que tem casas que quando você desliga um disjuntor de um circuito, ele desliga tudo, desliga iluminação, desliga tomada. E isso aí está errado. Isso aí está errado, a norma proíbe isso aí também, né? Então a gente vai verificar por que não pode fazer essa conexão, não pode fazer essa junção, né? Por que não? Questão das tomadas do chuveiro também, por que não pode pôr uma tomada no chuveiro, não é? Aí depende do. Paulo Henrique está perguntando, tem que desligar só as tomadas? Se você desligar o circuito das tomadas, sim. E dependendo do tamanho do quarto, dependendo da quantidade de tomadas, às vezes tem até 2 circuitos para as tomadas, né? Ou desliga a iluminação ou desliga as tomadas. Eles não podem desligar ao mesmo tempo, entendeu? Quando você desliga um circuito, apenas um. Então, esses circuitos, eles têm que ser separados. Tem que ter um circuito, quando eu falo um circuito, é um disjuntor. Tem que ter um disjuntor específico só para iluminação. Se eu desligar esse disjuntor, vai desligar só as lâmpadas. E tem que ter um circuito específico para as tomadas. Né? Aí as tomadas tem 2 tipos de tomadas, a gente vai discutir esses tipos de tomadas. Por exemplo, tomadas de uso exclusivo, de uso específico, como as dos chuveiros, tem que ter um circuito específico para ele. Então, eu tenho que ter um disjuntor no meu quadro de distribuição só para o chuveiro elétrico. Então, se eu tiver 3 banheiros na minha casa, se esses banheiros têm 3 chuveiros elétricos, só aí tem que ser 3 disjuntores, um para cada chuveiro, somente, não pode estar agregado nada nesses disjuntores. E tem muitas coisas que a gente verifica que não está desse jeito, não está seguindo a norma. Por isso que acontece muitos problemas, muitos incêndios, gente.
Até aqui em Gurupi mesmo, eu já vi aqui 2 lojas que incendiaram, tudo por causa da parte elétrica. Parte elétrica, curto-circuito, né? Então tem que ter muito cuidado com a eletricidade. Eu sempre bato nessa tecla. Ok? Aí a gente vai discutindo isso aí ao longo do semestre. Hoje é a primeira aula, só quis apresentar como vai ser ministrada a disciplina, o que, que a gente vai ver, né? Então, em cima da 5410, a gente vai trabalhar nela para fazer um projeto elétrico. Isso aí é a nossa Bíblia, né? A 5410 é o que a gente vai seguir. E o resultado final, o produto final dessa disciplina, eu quero um projeto elétrico, né? Deixa eu ver se eu tenho um projeto elétrico aqui que o pessoal fez do período passado, e aí eu mostro aqui para vocês. Aí dava para gente, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui foi de alunos, aí tem notas boas e tem notas ruins, né? Isso aqui não dá para ver direito, não. Deixa eu pegar outro. Ó, aqui aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. 1-0, ó. Ó, por isso eu quero a planta da casa de vocês, tá vendo a casa? Aí Professor, vocês vão. Oi. aí no caso o senhor vai ensinar pra gente como faz esse projeto elétrico, né? Porque a gente nunca fez. Claro. Entendi. É aqui que vocês vão aprender, ué. Entendeu? Então, beleza. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo para fazer esse projeto elétrico. Aí quando eu digo isso aí, por isso que eu preciso da planta, que vocês têm essa planta, ó, planta baixa, só precisa da planta, gente, as paredes, portas, não precisa de muita coisa nelas não, que você tem que deixar livre para a gente fazer esse desenho aqui, viu? Aí, ó, uma das primeiras etapas do projeto elétrico é esse quadro aqui, ó. Quadro de cargas, tá vendo? Esse quadro de cargas. Aqui é onde a gente vai definir quantos circuitos devem ter a casa. Aí vai depender do tamanho da casa. Para iluminação, isso aqui colocou 2, ó. Então, se eu abrir meu quadro de distribuição, eu vou ter 2 disjuntores para iluminação. Ele dividiu a casa em 2, aí dá iluminação. Para as tomadas, olha, tomadas de uso geral, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos. E tomadas de uso específico, ele colocou 3, ó, para 3 ar-condicionados. Interessante que aqui ele não colocou nenhum chuveiro elétrico. Aí eu questionei isso a esse aluno, né? Aí ele, para não ficar por baixo, disse que a casa não tinha chuveiro elétrico, era chuveiro normal, a casa dele. Mas tem 3 ar-condicionados. Uma casa tem 3 ar-condicionados, não tem um chuveiro elétrico. É interessante isso. Mas aí, ó, a gente vai fazer essa primeira parte do projeto é fazer esse quadro aqui, ó. Para a gente chegar. Cadê aqui? Para a gente chegar aqui, ó. Eu quero dimensionar isso aqui, ó. Essa seção transversal, que é os condutores. Os fios têm que ser de 2,5, de 1,5, de 4, de 6, de 10. Aí vai depender da potência que tiver instalada. Então, primeira parte, a gente faz um quadrozinho desse. E depois vai chegar nisso aqui. Ok? Mas o projeto elétrico seria isso aí. Vou ensinar aqui do começo ao fim, né? Mas para que vocês consigam fazer aquele projeto ali, vocês têm que entender de conceitos de tensão, de corrente, de potência, de energia, de resistência, das leis de Ohms, das leis de Kirchhoff, que isso aí são conceitos vistos lá na Física 2. E aqui eu reforço, né? Faço uma revisão, mas
Porque se não entender esses conceitos, cara, eu estou lá falando de potência, de tensão, aí o aluno não sabe nem o que é uma tensão, o que é uma corrente, o que é uma potência, aí não tem como fazer um projeto elétrico. Aquele quadro de cargas nada mais é que é o quadro de potência. Você vai fazer um levantamento de quanto de potência vai ter instalado na sua casa. Ah, na minha casa eu vou projetar aqui para ter 3 ar-condicionados, eu quero 3 chuveiros elétricos, eu quero pôr uma bomba para o motor de uma piscina, eu quero. Aí então você vai fazendo esse levantamento para fazer o projeto. Tem que dimensionar de forma correta, porque senão acontece esses curtos-circuitos aí. O cara juntou, desarmou, eu vou lá, arranco ele, põe um maior. Maior, isso aí, cara, é um dos erros que a gente vê aí que acontece, que ocasiona incêndios. Então você tem que ter cuidado com essa parte, tem que ter esse entendimento, beleza? E nessa disciplina a gente vai entender isso aí e vai lá no final eu quero um projeto daquele tipo lá. Eu quero que vocês me apresentem esse projeto elétrico. Tranquilos? Beleza? Então, semana que vem a gente já começa, nesse mesmo horário, a entender esses conceitos elétricos. E já vão providenciando a planta de vocês, já estou avisando, hein? Porque no máximo daqui 15 ou 21 dias a gente já vai começar a trabalhar em cima dela. Próxima aula eu já vou ter uma ideia melhor, né? E vai depender do andamento da turma. Beleza? Qualquer coisa, dúvidas, usa o WhatsApp lá, o grupo, né? Vai se comunicando. E material também eu vou estar postando por lá ou pelo SEI. Tranquilos? Também não esquece do lado do meu canal, hein? Eu vou pôr o link. É porque eu estou logado com outro e-mail aqui, um e-mail institucional. É quando eu logo com o meu e-mail, que é o que eu criei o canal, acaba desconectando aqui. Então depois eu vou mostrar para vocês. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar por hoje. Tá, beleza, vou mandar. Firme. Para quem perdeu a aula, quem não tava aqui presente, avisa para eles que essa aula tá gravada. Eu vou pôr lá no YouTube, no meu canal, e aí vocês vão poder estar assistindo. Assim que eu upar essa aula para o YouTube, eu lanço o link lá no grupo do WhatsApp. Aí vocês já vão entrar direto no meu canal, vão assistir essas aulas, se quiser de novo, né? Essa primeira aula, para quem já participou agora, eu não vejo necessidade de assistir novamente, não. Porque foi mais uma apresentação da disciplina. Mas as próximas aulas, às vezes, né? Então é bom, às vezes, você assistir de novo. Perdeu alguma coisinha, dá uma assistida de novo lá, que tá tudo lá registrado. Beleza? Então é isso aí. Bom início de semestre para todos. E até semana que vem. Vou parar a gravação. Valeu!